Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Mark nunca desconfiou de nada. Durante 40 anos, ele acreditou que sua esposa, Linda, era sua companheira para a vida. Eles construíram uma família, criaram 2 filhos e superaram todas as dificuldades, lado a lado. Para ele, o casamento não era perfeito. Nenhum casamento é. Mas era sólido. Ele jamais imaginaria que, por trás da rotina calma, um segredo crescia dentro de sua própria casa. Tudo começou de forma sutil. Pequenos detalhes que, sozinhos, não significavam muito, mas que, somados, formavam um padrão impossível de ignorar. Linda começou a se preocupar mais com a aparência, comprando roupas novas e se arrumando para sair, mesmo quando dizia que ia apenas ao supermercado. De repente, seu celular estava sempre por perto, e ela nunca mais o deixava virado para cima na mesa. Quando ele entrava no cômodo, ela rapidamente bloqueava a tela e fingia que estava apenas vendo as horas. Mark não era um homem paranoico. Nunca fora. Ele confiava plenamente em Linda e jamais considerou que algo pudesse estar errado. Mas então veio aquela noite. A noite que destruiu tudo. Era um dia comum, sem nada de especial. Mark saiu para o trabalho cedo, como de costume, e Linda ficou em casa. Eles trocaram algumas mensagens durante o dia, conversas rápidas sobre coisas do cotidiano. Linda parecia bem, mas, por um acaso, o trabalho no escritório terminou mais cedo e ele decidiu voltar para casa sem avisar. Pensou em surpreender a esposa, talvez pudessem sair para jantar. Era uma forma de tentar reacender um pouco da chama do relacionamento que ele admitia ter se apagado com o tempo. Quando abriu a porta, tudo parecia calmo, mas ao atravessar a sala de estar, ouviu risadas vindas do quarto. A risada de Linda, mas não era uma risada qualquer. Era diferente. Uma risada que ele não ouvia há anos. Uma risada de intimidade. O coração de Mark começou a acelerar, mas ele tentou manter a calma. Talvez ela estivesse no telefone com uma amiga. Talvez não fosse nada. Ele caminhou lentamente pelo corredor, ouvindo a voz suave dela entre pequenas pausas. Parou na porta do quarto, que estava entreaberta, e ficou imóvel por um instante. Você é terrível, sussurrou Linda entre risinhos. Depois, silêncio. Não, ele não desconfia de nada. Mark sentiu o estômago revirar. Um arrepio percorreu sua espinha e, por um momento, ele congelou. Seu instinto gritava para que ele fosse embora, para fingir que não tinha ouvido nada, mas era tarde demais. Ele empurrou a porta e entrou. Linda estava deitada na cama, com o celular na mão. Ao vê-lo, seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, mas ela rapidamente se recompôs, encerrando a ligação com um toque rápido. Mark, que susto! O que está fazendo aqui tão cedo? Ele sentiu um nó na garganta. Seus olhos pousaram no celular dela, ainda aceso pela chamada encerrada. Ele não tinha certeza se queria fazer a pergunta, mas algo dentro dele precisava de uma resposta. Com quem você estava falando? Ela hesitou por apenas um segundo. Foi algo pequeno, quase imperceptível, mas Mark notou. Uma amiga, disse ela, levantando-se da cama. Que amiga? Você não a conhece. Aquele momento, aquela troca de olhares, foi tudo o que Mark precisou para entender. Não havia mais dúvidas. Algo estava acontecendo. Você está me traindo? Linda piscou, surpresa, mas não pela acusação. Parecia mais surpresa por ele ter descoberto. Então, de repente, ela suspirou e deu um pequeno sorriso, um sorriso de alívio, como se estivesse cansada de esconder. Mark, começou ela, cruzando os braços. Estamos casados há tanto tempo. Você não sente que algo está faltando? Mark sentiu uma dor oca no peito. Aquilo não era uma negação, não era uma desculpa. Ela não estava tentando esconder nada. Quem é ele? Sua voz estava rouca, quase um sussurro.
Linda hesitou, mas depois deu de ombros. Não sentia vergonha. Não tinha medo. Travis! O nome soou como um tiro. Mark não sabia quem era Travis, mas naquele momento, o nome ficou gravado em sua mente como o início do fim. Há quanto tempo? Linda mordeu o lábio inferior, pensativa, como se estivesse fazendo uma conta rápida. Uns 6 meses. Talvez mais. 6 meses. 6 meses dormindo ao lado dela, sem nunca desconfiar de nada. 6 meses ouvindo-a dizer "eu te amo" e acreditando que era real. 6 meses vivendo uma mentira. Mark respirou fundo. Queria gritar, quebrar alguma coisa, perguntar como ela teve a coragem de fazer aquilo, mas em vez disso, permaneceu em silêncio. E se eu não tivesse descoberto? Você teria continuado? Linda não respondeu de imediato. Ela o olhou, como se estivesse pesando as palavras. Então, deu um pequeno sorriso. Eu gosto dele, Mark. Ele me faz sentir viva, mas você é meu marido. Nunca pensei em te deixar. Aquele foi o golpe final. Ela não via aquilo como um erro. Não via como uma traição. Para Linda, era apenas algo normal, algo que ele deveria aceitar. Mark percebeu que não pertencia mais àquele lugar. Pela primeira vez em 40 anos, sua casa não parecia mais sua. O casamento que ele tanto prezava não passava de uma farsa. Ele deu um passo para trás, saindo do quarto. Linda não tentou impedi-lo, apenas o observou, sem nenhum sinal de remorso nos olhos. Mark atravessou a sala, pegou as chaves e saiu. Precisava adiar. Precisava entender o que acabara de acontecer. Mas, no fundo, ele já sabia que nada seria como antes. Mark passou a noite em claro, sentado na poltrona da sala, com as luzes apagadas, olhando para o vazio, tentando dar sentido ao que havia acontecido. O silêncio da casa, antes reconfortante, agora parecia opressor. Ele ouvia cada pequeno som, o tic-tac do relógio na parede, o vento agitando as árvores lá fora, a respiração regular de Linda vindo do quarto. Ele pensou no que fazer a seguir. Deveria sair de casa? Confrontá-la? Falar com os filhos? Tudo parecia confuso. A única certeza que tinha era que o casamento deles não existia mais, pelo menos não da forma que ele acreditava. Na manhã seguinte, o cheiro de café fresco se espalhou pela casa, mas não trouxe o conforto de sempre. Mark entrou na cozinha e encontrou Linda sentada à mesa, lendo algo no celular. Ela parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Ele esperava que uma noite de sono pudesse trazer algum remorso, que ela pudesse ao menos ter reconsiderado suas palavras. Mas quando ela ergueu os olhos e o viu, seu rosto não mostrava culpa, mostrava indiferença. Dormiu bem? Perguntou ela casualmente, como se não tivessem tido a conversa mais devastadora de suas vidas na noite anterior. Mark não respondeu, apenas pegou uma caneca no armário e serviu-se de café. Não queria falar com ela, não queria nem mesmo olhá-la. Mas, antes que pudesse sair da cozinha, Linda falou novamente. O churrasco ainda está de pé, certo? O coração de Mark martelou. O churrasco. Todos os anos, no feriado, a família se reunia no quintal. Era um grande evento, uma tradição que ele fazia questão de manter. Filhos, netos, alguns amigos próximos, todos vinham para comer, rir e assistir aos fogos de artifício juntos. Mas agora, como ele poderia olhar para todos e fingir que estava tudo bem? Ele colocou a caneca na pia com um pouco mais de força do que pretendia. Você realmente quer seguir com isso? Como se nada tivesse acontecido. Linda ergueu uma sobrancelha e deu de ombros. Não vejo motivo para mudar os planos. Mark sentiu uma raiva silenciosa crescer dentro dele. Para ela, nada havia mudado. Para ele, tudo havia desmoronado. Mas ele não queria causar uma cena na frente dos filhos. Ainda não. Então, engoliu a dor e decidiu concordar. À tarde, os convidados começaram a chegar. Daniel apareceu primeiro com sua esposa, Olivia. Depois, Sarah chegou com Greg e suas duas filhas, Lauren e Madison.
O quintal logo se encheu de risadas, do cheiro de carne na grelha, do tilintar de copos e brindes. Parecia um ano qualquer. Exceto que, para Mark, nada era mais o mesmo. Ele tentava agir normalmente, mas sua mente não parava. Será que mais alguém sabia do caso? Linda? Teria contado aos filhos? Ele sentia olhares sutis em sua direção, comentários aqui e ali, que pareciam carregados de algo mais. Então, ele obteve sua resposta. Ele estava pegando mais cerveja na cozinha, quando ouviu risadas na sala de estar. Linda, Sarah e Daniel estavam conversando. E Mark parou no corredor, sem ser notado. Você já contou a ele? Perguntou Sarah, com um tom quase divertido. Ontem à noite, respondeu Linda, bebericando o seu vinho. E como ele reagiu? Perguntou Daniel. Ah, do jeito de sempre. Ficou chocado, magoado. Mas ele vai ter que superar. O que mais ele pode fazer? Sarah riu. Mãe, eu já te disse que não é grande coisa. Você está apenas vivendo sua vida. Daniel concordou. O pai precisa entender que nem tudo tem que ser um grande drama. Mark sentiu seu corpo tremer. Eles sabiam e estavam de acordo. Ele entrou na sala de estar e quando Linda ouviu, sua expressão mudou por uma fração de segundo, mas logo ela voltou a sorrir, como se não fosse nada demais. Ah, querido, estávamos falando de você. Mark olhou para os filhos. Vocês dois sabiam? Sarah e Daniel se entreolharam, sem demonstrar o menor desconforto. Sabíamos, disse Sarah, com naturalidade. Mark piscou, atordoado. E vocês acham isso certo? Sarah soltou um pequeno suspiro e inclinou a cabeça. Pai, você tem que entender que a vida muda. O casamento não precisa ser uma prisão. A mamãe ainda te ama, mas isso não significa que ela não possa explorar outras coisas. Explorar outras coisas, repetiu Mark, com a voz trêmula. Daniel se aproximou, colocando a mão no ombro do pai, como se tentasse confortá-lo. Pai, foi só sexo. Você não pode deixar que isso destrua a família. Mark recuou, com a garganta apertada. Olhou para Linda, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa, mas ela apenas bebia seu vinho, satisfeita. Ele nunca se sentira tão sozinho. Por anos, trabalhou duro para sustentar aquela família. Fez sacrifícios, colocando o bem-estar deles em primeiro lugar. Agora, ali estavam eles, defendendo a traição, como se fosse apenas um capricho aceitável, algo que ele deveria suportar sem reclamar. Lauren e Madison correram até Sarah, chamando-a para ver os fogos. Sarah beijou a testa de uma delas e sorriu para Mark. Pai, não estrague a noite, ok? Mark fechou os olhos por um segundo. Estragar a noite? Ele não fazia mais parte daquela família. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e caminhou para o quintal. O cheiro de carne grelhada não lhe dava mais fome. O riso de suas netas não lhe trazia mais alegria. Ele olhou para o céu e viu as primeiras explosões de luz, fogos de artifício, marcando o que deveria ser uma celebração. Mas para ele, aquele foi o dia em que sua família morreu. Os dias se passaram como um borrão para Mark. Ele não vivia mais naquela casa, apenas existia nela. O silêncio era seu único refúgio agora. Ele evitava conversas longas com Linda, evitava olhar nos olhos dos filhos, evitava até mesmo se olhar no espelho. Era difícil demais encarar um homem derrotado. Por anos, ele sustentou aquela família. Trabalhou incansavelmente para que nada lhes faltasse e, no fim, foi descartado, como se não fosse nada. Numa tarde, enquanto bebia seu café em silêncio, Sarah ligou. Pai, vamos jantar no sábado. Todo mundo vai estar lá. Você deveria vir. Ela soava casual, como se nada tivesse acontecido, como se ele fosse apenas mais um convidado, e não o homem que fora traído e humilhado pela própria esposa. Não sei, Sarah. Pai, não se afaste. Somos uma família, e você sempre disse que a família precisa ficar unida. Ficar unida. As palavras soaram ocas. Ele quase riu da ironia, mas, contra seu bom senso,
concordou. Talvez fosse a última vez. Talvez ele só precisasse ver com os próprios olhos até onde as coisas tinham chegado. Quando chegou à casa de Sarah no sábado, tudo parecia normal. Crianças brincando, o cheiro de comida caseira, uma música suave tocando ao fundo, a mesma cena familiar. Então, ele o viu, Travis, sentado no sofá, com uma taça de vinho na mão, conversando alegremente com Daniel e Greg. Mark congelou. O amante de sua esposa estava ali, à vontade, como parte da família. Linda apareceu ao seu lado, sorrindo como se não houvesse nada de errado. Que bom que você veio. Ele se afastou dela, olhou ao redor e percebeu algo ainda pior. Ninguém parecia incomodado com a presença de Travis. Ele esperava olhares constrangidos, silêncios desconfortáveis, mas não havia nada disso. Sarah ria ao lado da mãe. Daniel conversava com Travis despreocupadamente. Greg fazia piadas. O traidor não era Travis. O traidor era Mark. Ele sentiu uma onda de raiva subir em seu peito. Então era isso que esperavam dele? Que aceitasse tudo, engolisse a humilhação, sorrisse e fingisse que nada aconteceu, como se fosse fraco demais para reagir. Sarah notou sua expressão e se aproximou. Pai, não faça isso. Não fazer o quê? Você sabe. Ela abaixou a voz. Começar alguma coisa. Começar alguma coisa? Então agora eu sou o problema. Sarah suspirou. Pai, é só um jantar. Você não precisa ser tão dramático. Dramático? Ele olhou para Linda, depois para os filhos, depois para Travis, e finalmente enxergou o que vinha evitando. Sua família não existia mais. Eles não o viam como alguém digno de respeito. Viam-no como um obstáculo, e ele não seria o obstáculo de ninguém. Sem dizer uma palavra, ele se virou e saiu pela porta. Sarah o chamou, mas ele não olhou para trás. Ele nunca mais voltaria. Depois daquela noite, Mark sumiu. Não houve brigas antes de ele partir, nem discussões acaloradas. Ele simplesmente se levantou da mesa, saiu pela porta e desapareceu. Linda e os filhos não ficaram exatamente preocupados. Tinham certeza de que ele voltaria. O pai de vocês só precisa de um tempo, disse Linda a Sarah e Daniel, bebericando seu vinho sem demonstrar grande preocupação. Ele vai superar. Ele sempre supera. Sarah concordou, não muito incomodada. Ele nunca foi de tomar decisões impulsivas. Logo, ele estará de volta em casa. Mark enviou apenas uma mensagem curta para Linda, naquela mesma noite. Não me procure. Preciso de tempo. Depois, silêncio. Os dias se transformaram em semanas. Seu quarto permaneceu o mesmo. Seus pertences deixados onde estavam. Nenhuma ligação, nenhuma notícia. Sarah começou a ficar inquieta. E se ele não estiver bem? E se algo aconteceu? Mas Linda não demonstrava a mesma preocupação. Mark só quer atenção. Ele quer que a gente vá atrás dele. Quer fazer um show, mas ele vai se cansar e voltar. Só que Mark não voltou. Sua ausência se tornou um vazio na casa. O telefone parou de chamar quando alguém tentava ligar para ele. As mensagens de Sarah não eram respondidas. Daniel chegou a ir ao apartamento de Mark, mas estava vazio. Linda começou a sentir algo estranho por dentro. Não era culpa ou arrependimento. Era desconforto. Ela sabia que Mark era previsível, sempre fora. Ele nunca tomava grandes decisões sem planejar, sem pensar nos outros. Mas, desta vez, ele simplesmente sumiu. O que ele estava fazendo? Onde ele estava? Então, um mês depois, Sarah recebeu um e-mail inesperado. O remetente? Mark. O assunto? Apenas um vídeo em anexo. Sarah chamou Linda e Daniel. Eles abriram o arquivo na televisão e lá estava ele, Mark. Mas não era o mesmo Mark que tinham visto pela última vez. Seu rosto parecia mais sereno, seus olhos mais determinados. Ele não parecia um homem quebrado. Parecia um homem livre. Ele olhou diretamente para a câmera. Durante anos eu acreditei que minha família me amava, mas vocês me mostraram que eu estava errado.
A sala ficou em silêncio absoluto. Linda sentiu o peito apertar. Eu não posso mais ficar aí, continuou Mark. Enquanto vocês celebram a traição, eu estou escolhendo algo melhor: a liberdade. Daniel franziu a testa. Do que ele está falando? Mas Mark ainda não havia terminado. Eu percebi algo que nunca deveria ter ignorado. A vida não acaba quando alguém te trai. A vida começa quando você deixa tudo para trás. Sarah sentiu um arrepio. Nunca tinha visto o pai daquele jeito. Então veio o golpe final. Eu peguei a maior parte dos meus bens. Agora eu tenho uma nova vida. Os olhos de Linda se arregalaram. O quê? E então Mark disse o que ninguém esperava. Eu estou com a Brenda agora. A sala ficou em choque. Brenda. O nome pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. Brenda? Quem diabos é Brenda? Sussurrou Linda, com a voz trêmula. Mark sorriu no vídeo. Uma antiga colega de trabalho, alguém que sempre me respeitou. Linda sentiu o rosto queimar. Sarah cobriu a boca, atônita. Daniel olhava para a tela, sem acreditar no que estava ouvindo. Mark não parecia vingativo, não parecia querer machucá-los. Ele apenas parecia feliz, e isso doía mais do que qualquer outra coisa, porque, enquanto Linda e os filhos presumiam que ele voltaria, Mark estava reconstruindo sua vida sem eles. O silêncio na sala era avassalador. Linda encarava a TV sentindo uma onda de calor por dentro. Sua boca ficou seca. O estômago revirou. Isso é uma piada, sussurrou ela, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Mas o vídeo terminou. Mark não estava lá para responder. Sarah pegou o controle e congelou a imagem final do pai. Ele não parecia vingativo, não havia raiva nem amargura em seus olhos. Havia certeza, uma certeza que Linda nunca vira nele antes. Ele realmente fez isso, murmurou Daniel, ainda tentando processar. Linda sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, mas não era arrependimento, era raiva. Ele quer nos punir, é isso que é isso. Ele quer que a gente se sinta culpado, disse ela, cruzando os braços. Mas Sarah manteve os olhos na tela. Não sei, mãe. Eu acho que ele apenas seguiu em frente. Esse pensamento pairou no ar por um longo tempo. Mark seguiu em frente. Deveria ser impensável, mas não era. Linda passou a vida acreditando que ele nunca teria coragem de partir, que estaria sempre ali, aguentando tudo. Mas agora, ele se fora. E a pior parte, ele parecia melhor sem ela. Sarah desligou a TV e pegou o celular. Eu vou ligar para ele. Linda se virou rapidamente. Não. Sarah parou, confusa. Como assim, não? Não ligue. Ele quer atenção. Ele quer que a gente corra atrás dele. Sarah olhou para a mãe e, pela primeira vez, sentiu algo estranho. Dúvida. Afinal, no fundo, Mark realmente queria que eles fossem atrás dele, ou ele simplesmente não se importava mais. Os dias que se seguiram foram tensos. Linda tentava agir como se tudo estivesse normal, mas não conseguia parar de pensar naquele vídeo. Mark estava com Brenda agora. Ela repetia isso em sua mente todas as manhãs, tentando descartar saindo a ideia como se não fosse nada, mas quanto mais tentava, mais aquilo a incomodava. Então, os boatos começaram. Sarah recebeu uma mensagem de uma amiga que trabalhava na cidade vizinha. Vi seu pai aqui. Ele estava jantando com uma mulher. Pareciam felizes. Ela sentiu um aperto no estômago. Contou a Daniel, que apenas deu de ombros. Não vejo qual é o problema. Ele encontrou alguém. A vida continua. Sarah não disse nada, mas não conseguia ignorar aquele pressentimento ruim. E se Mark nunca mais voltasse? Estavam todos acostumados com a ideia de que ele precisava deles, de que sempre voltaria porque sua vida girava em torno da família. Mas agora, a realidade os atingia de uma forma diferente. Ele não estava sozinho, não estava deprimido. Estava feliz. Isso era algo que Sarah não esperava. Até que um dia, Sarah recebeu outro e-mail. Desta vez,
Era de Olivia, a esposa de Daniel. O assunto fez o coração de Sarah parar por um segundo. Precisamos falar sobre o Mark. Um arrepio percorreu seu corpo ao ler a linha de assunto. Precisamos falar sobre o Mark. Ela piscou algumas vezes, tentando processar a informação. Olivia nunca enviava mensagens assim. Nunca tomava a iniciativa de nada, mas lá estava, com um senso de urgência que Sarah não podia ignorar. Ela abriu o e-mail com um nó no estômago. Sarah, não sei bem como dizer isto, mas acho que cometemos um erro. Precisamos conversar. Um erro. Essa palavra ecoava em sua mente. Seu primeiro instinto foi ignorar. O que Olivia queria dizer com aquilo? Mas no fundo, ela já sabia. Pegou o telefone e ligou. Olivia, o que está acontecendo? A voz de Olivia estava hesitante. Sarah, eu tenho pensado muito em tudo que aconteceu com seu pai, em como lidamos com a situação. Sarah pressionou os dedos na têmpora, sentindo uma dor de cabeça se formar. Olivia, apenas diga. Houve silêncio. Então, veio a frase, que mudou tudo. Estou grávida. Sarah franziu a testa. O quê? Estou grávida, Sarah. Isso me fez pensar. Meu filho vai crescer sem avô. Sarah não conseguia falar. Você não acha que fomos longe demais? Que deveríamos ter sido mais empáticos? A boca de Sarah ficou seca. Você quer dizer com o meu pai? Sim. Ela apertou o telefone com mais força. Olivia, ele fez uma escolha. Ele foi embora. Mas nós o empurramos para isso, disse Olivia, com a voz inesperadamente firme. Você não percebe que ele nunca quis ir embora? Ele apenas se deu conta de que nós nunca o aceitaríamos de volta. A verdade daquelas palavras atingiu Sarah como um soco no estômago. Ela tentou responder, mas nada saiu, porque Olivia estava certa. Mark não queria partir. Ele foi forçado. As reuniões de família, o churrasco, a aparição de Travis, a forma como todos ignoraram sua dor, eles destruíram qualquer chance que ele tinha de ficar. E agora Olivia estava prestes a ter um bebê, um neto, que Mark nunca conheceria. Sarah, Olivia hesitou. Depois continuou. Eu quero que meu filho tenha um avô. Eu quero que Mark volte. Sarah fechou os olhos. Seu pai, o homem que passou a vida inteira colocando a família em primeiro lugar, que sacrificou seus sonhos, seu tempo, sua felicidade, para garantir que eles tivessem tudo, como ela o recompensou, ficou do lado da mãe. Justificou o caso. Tratou-o como um incômodo. Agora, pela primeira vez, ela estava enxergando a verdade. Mas e se fosse tarde demais? Sarah desligou a chamada sem dar uma resposta a Olivia. Precisava de tempo para pensar. A casa estava vazia. Linda havia saído. E Daniel estava ocupado com o trabalho. Sarah abriu o e-mail de Mark novamente e assistiu ao vídeo mais uma vez. Ele parecia tão diferente, não apenas no olhar, mas em sua postura. Parecia um homem que finalmente enxergava o próprio valor. Ela percebeu algo naquele momento. Mark não voltaria. Não importava o quanto Olivia quisesse. Não importava o quanto Daniel tentasse convencê-lo. Ele havia seguido em frente. Construiu uma nova vida, e essa vida não incluía mais a família que ele um dia colocou acima de tudo. Os olhos de Sarah arderam. Por anos, ela pensou em seu pai como um homem fraco, um homem que nunca teria a coragem de ir embora. Agora, ela percebia que a fraca era ela, porque ela ficou. Ela deixou tudo acontecer. Viu sua mãe trair seu pai e não fez nada. E agora? Agora era tarde demais. Linda chegou em casa no final da tarde. Sarah ainda estava no sofá olhando para o vídeo, pausado na tela. O que houve? Perguntou Linda, notando sua expressão. Sarah se virou lentamente e olhou para a mãe. Como você se sente, sabendo que ele seguiu em frente? A pergunta pegou Linda de surpresa. Por um momento, Sarah viu algo diferente no rosto de sua mãe.
Não era raiva, não era indiferença, era algo muito mais cruel. Era arrependimento. Eu, começou Linda, mas não tinha uma resposta de verdade. Sara fechou o notebook, levantou-se e saiu da sala. Não queria ouvir mais nada, porque naquele momento nada mais importava. Mark havia vencido. E Linda ficou sem nada. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!